Bom dia, gente. Minha equipe ficou com o sistema reprodutor canino. Ele é composto por César Silva, Consuelo, Jandirileide, que sou eu, e Silvana Torres. A divisão do sistema reprodutor masculino. Ele é composto pelos órgãos internos, testículos, epidídimos, ducto deferente, pênis. E temos as glândulas, que são acessórias, e a próstata. Os testículos, eles são órgãos ovoides, é um órgão par, se origina na eminência genital embrionária, onde os testículos se deslocam da região sublombar para o canal inguinal até alojarem-se no escroto. Ele tem a função reprodutora, que produz espermatozoides, e a função endócrina, que produz hormônios sexuais. O epidídimo é um órgão composto por inúmeros contornos de ductos epididimário. Ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça do epidídimo recebe espermatozoide através dos dutos eferentes do testículo. Já o corpo é o local onde amadurece os espermatozoides. A cauda do epidídimo é quem vai armazenar esses espermatozoides maturados até a ejaculação. Ducto deferente. O ducto deferente, ele há um revestimento de epitélio pseudoestratificado cilíndrico, com esterócilos, com uma lâmina própria de tecido de sustentação, conjuntivo frouxo. Ele tem camadas de músculos liso. Esse ducto deferente, ele é uma continuação da cauda do epidídimo, é ondulada no início, mas na medida em que ele vai em direção ao abdômen, ele torna-se retilíneo. A sua função é transportar espermatozoide da cauda do epidídimo para a uretra. As glândulas acessórias, no cão, ele tem a função de contribuir, que é a glândula ampular, ele tem a função de contribuir à formação do sêmen. São glândulas pares e presentes nas demais espécies, exceto em suínos. Também temos a glândula vesicular, apesar que é ausente em cães e gatos, mas ela produz um fluido seminal rico de citrato, prostaglandinas e frutose, que serve como fonte de energia para os espermatozoides ejaculados. São glândulas pares. Já a glândula bulboretral, também ausente nos cães, a função dela é produzir o líquido seminal para lubrificação das suas glândulas. Elas são pequenas, ela lembra muito uma ervilha. A próstata, ele é um órgão simétrico, de forma ovoide ou esférico. Nos cães, ele é a maior das glândulas anexas. É túbulo alveolar ramificada, que são formadas por um tecido cúbico pseudoestratificado e é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso fibroelástico com células musculares lisas. A função da próstata é produzir o líquido prostático, o qual age como meio de transporte e suporte para os espermatozoides durante a ejaculação. Ele apresenta um formato cilíndrico em todas as espécies, exceto no gato. Ele é composto por raiz, corpo e glande. O corpo a raiz do pênis é o que fixa este órgão no arco isquiático. O corpo corresponde à maior parte do pênis e a glande à parte distal. Ou seja, é na glande onde se encontra a entrada da uretra. O corpo do pênis é composto por dois tecidos cilíndricos, que são o corpo esponjoso e os corpos cavernosos, sendo que nos corpos cavernosos é que se enche de sangue durante a ereção. Por isso que o cão ele não possui o S peniano.
O prepúcio, ele é a pele coberta por pelos que cobre e protege o pênis do cachorro durante o repouso e também protege o corpo do pênis durante a ereção. Ele tem a dupla invaginação da pele do abdômen. A particularidade das espécies são o seguinte, que o cachorro ele possui o osso peniano comparado às demais espécies. O cão é o único que tem um osso peniano. E vou falar sobre a endocrinologia da reprodução em macho nos caninos. Bem, falando sobre endocrinologia, vamos conversar sobre os hormônios importantes no sistema reprodutor, que são o LH e o FSH. Eles ligam o hipotálamo, a hipófise anterior e as gônadas formando um eixo. Esse eixo chama-se eixo hipotálamo-hipófise gonadal. E como primeiro item importante desse eixo temos o hipotálamo. O hipotálamo é uma região do encéfalo que sintetiza e secreta GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, de forma pulsátil. Também é onde o sistema nervoso central se une com o sistema endócrino e ele recebe estímulos de quase todas as regiões do cérebro e usa essa informação para controlar o comportamento sexual, nesse caso. E ele age diretamente nas células gonadotróficas da hipófise. Como segundo item, temos a hipófise, nesse caso a hipófise anterior, que é uma glândula endócrina estimulada por esse GNRH a sintetizar e secretar o FSH e o LH, que irão atuar diretamente nas gônadas. E, por fim, temos o testículo. O testículo é a gônada masculina, onde são produzidos os espermatozoides para serem depositados na gônada feminina. O LH é o hormônio luteizante, que agirá dentro do testículo, ligando-se a receptores da membrana das células de Leydig, que irá converter o colesterol em testosterona. O FSH é o hormônio folículo estimulante, que junto com a testosterona estimula as células germinativas e as células de Sertoli a iniciar e completar a espermatogênese nos túbulos seminíferos. O feedback negativo é uma retroalimentação inibitória, onde a alta concentração de um hormônio gera uma resposta inibitória nas glândulas para diminuir a sua produção. A testosterona atua no hipotálamo e na hipófise anterior, inibindo a secreção e liberação de GNRH e de LH, e a inibina, produzida pelas células de Sertoli, vai atuar na hipófise anterior para inibir a secreção de FSH. Aqui, como podemos observar, o FSH e o LH são secretados para o testículo, né? O FSH para as células de Sertoli, nos túbulos seminíferos, e o LH para as células de Leydig. E sofre um feedback negativo da inibina para a hipófise anterior para inibir a secreção de FSH e sofre um feedback negativo de testosterona e estrogênio no hipotálamo para inibir a secreção de GNRH e na hipófise anterior o LH. A espermatogênese. Bem, a espermatogênese é um processo de transformação das células epiteliais germinativas em espermatozoides. São células germinativas diploides que se dividem por mitose, produzem uma prole que sofre divisão meiótica e diferenciação em espermátides haploides que serão liberadas como espermatozoides. Esse processo tem fases, se divide em fases. Temos a fase da multiplicação, que é no compartimento basal do túbulo seminífero, onde as células germinativas sofrem sucessivos processos mitóticos que leva a espermatogônia tipo A formar a espermatogônia tipo B. Depois, na fase de crescimento, no compartimento adilumial do túbulo seminífero, a espermatogônia tipo B irá formar o espermatócito primário. Esse espermatócito primário vai sofrer, na fase da maturação,
a primeira meiose, que será reducional para formar o espermatócito secundário, e depois a segunda meiose, que é equacional, para formar as espermátides, né, que são haploides. E na fase da diferenciação é onde as espermátides irão perder citoplasma, criar um acrosoma e transformar a célula para formar o espermatozoide. Pessoal, sou Silvana Torres e hoje venho apresentar e descrever a anatomia do sistema reprodutor feminino dos caninos. Primeiramente, gostaria de fazer uma breve explicação sobre o seu funcionamento, tá? O sistema reprodutor feminino produz ovócitos e faz a manutenção deles. É o local de depósito dos espermatozoides, local de fecundação e desenvolvimento do embrião ou embriões. Fora tudo isso, ainda sintetiza e secreta hormônios para a sua manutenção. Agora vamos ao que nos interessa? Quais são os componentes, os constituintes deste sistema? Vamos lá? Internamente, encontramos o vestíbulo da vagina, a vagina propriamente dita, o útero, as tubas uterinas e os ovários. E externamente, a vulva e o clitóris. Vou começar hoje pelos ovários. São as gônadas femininas, órgão par de forma elipsoide. Nas cadelas, os ovários estão totalmente envolvidos pela bolsa ovárica. Essa bolsa ovárica é formada pelo mesovário e mesosalpinge, que são pregas de peritônio e ajudam na sustentação desses ovários. Eles estão localizados juntos às extremidades caudais dos rins, ou até em contato com eles. Tem a função de liberação dos óvulos e produção de hormônios, entre eles a progesterona e o estrogênio. Então, agora vamos para as tubas uterinas. Elas são pequenas e estreitas, situam-se na parte lateral e medial da bolsa ovariana, essa que falei anteriormente, e dividem-se em 3 partes: infundíbulo, ampola e istmo. Além disso, possuem 2 óstios, o abdominal e o uterino. Lembrem-se que as tubas uterinas são aquelas fininhas, enroladinhas que ligam o ovário ao corno uterino. Aí, na figura, eu demonstro como a seta está em vermelho, escrito tuba, exatamente entre o ovário e o corno uterino. Mas vamos lá. Vou seguir para útero. Dividido em cornos uterino, que são 2, corpo do útero, onde se fixa a placenta, e o cérvix, que é o colo do útero, e só vai se abrir no cio e no parto. No caso das cadelas, o útero é bicorno. É um órgão muscular e oco. É responsável pela implantação e desenvolvimento do embrião até seu nascimento. Nessa imagem, a gente consegue ver direitinho os cornos e o corpo do útero. Olha que legal que está. Bem, como particularidade, é interessante notar a diferença da morfologia dos órgãos genitais femininos entre as espécies domésticas. Olha aí na figura como no equino ele tem a forma de T. Como nos ruminantes tem os cornos enrolados e nos suínos os cornos têm várias alcinhas, está vendo aí? Enquanto que nos carnívoros, que é o que a gente está estudando agora, tem forma de Y. Seguimos para a vagina. Órgão copulatório, situado no plano mediano da cavidade pélvica. Ele é cilíndrico e tubular e é o receptador do sêmen. Secreta muco para sua lubrificação, possui mucosa lisa com pregas longitudinais e é a passagem do feto na hora do nascimento. Aí na imagem ilustrando direitinho a vagina da cadela. Vestíbulo da vagina. É o final do trato genital. Ela vai se abrir diretamente na vulva. Tem a função copulatória e urinária. Mas aí, por que é urinária? Porque é aí, no vestíbulo da vagina, que tem a abertura da uretra, certo? Na figura dá para ver bem legal. Dá uma olhadinha aí que vocês veem. Vulva é a parte externa da genitália. Ela é rodeada pelos lábios vulvares
que se encontram formando a rima. Rima, gente, é o espaço de encontro desses lábios. E o tamanho da vulva depende da raça e da fase do ciclo estral que a cadela está passando, tá? Ela é recoberta por pele e poucos pelos e internamente revestida por túnica mucosa. Finalmente, o clitóris, que é o órgão do prazer. Esse é sim um órgão homólogo ao pênis, porque ele é erétil, formado de tecido muito semelhante ao corpo cavernoso do pênis, e por isso tem essa similaridade. E assim, pessoal, eu passo a palavra para o colega e espero que tenham gostado. Continuando a apresentação, vamos falar agora sobre a endocrinologia das reproduções em cadelas. Falando dos ovários, os ovários apresentam duas funções importantes, uma função endócrina, produzindo hormônio, e uma função gametogênica, com a produção dos gametas femininos, conhecido como os oócitos. Os ovários produzem importantes hormônios, o estrógeno, o estrogênio e a progesterona. E também temos a gonadotrofina. Falando dos estrógenos, os estrógenos têm suas principais funções, né? Estimular a proliferação celular e o crescimento dos tecidos relacionados com a reprodução. Atua no sistema nervoso central, induzindo o comportamento do cio na fêmea. Atua no útero, aumentando tanto na amplitude quanto na frequência das contrações, potencializando assim o efeito da ocitocina e também da prostaglandina. Atua no desenvolvimento físico das características sexuais secundárias femininas, estimulando o crescimento dos ductos e o desenvolvimento das glândulas mamárias. Exerce também o efeito de retroalimentação, tanto negativo quanto positivo, no controle da liberação de LH e FSH através do hipotálamo. Os efeitos negativos se dão no tônico do hipotálamo e os positivos no centro pré-ovulatório. Os estrogênios predominantes nas cadelas são o estradiol, 17-beta, e o estrona. Agora vamos falar da progesterona. A progesterona é o hormônio sexual produzido pelo corpo lúteo do ovário, pela placenta e córtex adrenal. Suas principais funções são preparar o endométrio para implantação e manutenção da prenhez, proliferando a atividade secretora das glândulas do endométrio, impede a contração do útero durante a gestação, regulação das gonadotrofinas, auxilia no desenvolvimento do tecido secreto das glândulas mamárias, provoca a inibição do cio e o pico ovulatório do LH quando em níveis elevados. Portanto, gente, a progesterona desempenha um papel fundamental na regulação hormonal do ciclo estral. As gonadotrofinas, esses hormônios recebem esse nome por causa de suas funções de estimular células dentro dos ovários e dos testículos, as gônadas. Na fêmea, a função principal do FSH é estimular o crescimento dos folículos ovarianos. Já o LH é importante para o processo ovulatório e para a luteinização da granulosa, um elemento essencial na formação do corpo lúteo. A secreção de FSH e LH é controlado pelo hipotálamo na adenohipófise. O hormônio é GnRH.
Agora vamos falar sobre o ciclo estral das cadelas. As cadelas, elas estão sujeitas a alterações periódicas, como modificações cíclicas que ocorrem no corpo delas após a puberdade, que são reguladas por mecanismos endócrinos e neuroendócrinos, principalmente relacionados à secreção hormonal ovariana. As cadelas apresentam 3 ciclos estrais atuantes: o proestro, o estro e o diestro, e o anestro, que é a fase estacional. O proestro é a primeira fase do ciclo estral, onde o corpo está se preparando para entrar no cio. Durante esse período, a fêmea apresenta a vulva edemaciada e hipertrofiada, com secreção vaginal de feromônio. E tem também a cérvix dilatada e há um aumento na atividade granular. Este período dura em média 9 dias. Nesse período, as fêmeas ficam mais atrativas aos machos e mostram inquietez e desobediência também, com polidipsia e poliúria. Nesse período, que está associado à concentração alta de estrogênio, ela aumenta a sua concentração e atinge o seu pico em 24 a 48 horas, antes do término do proestro. Observa-se também uma série de pequenas, porém potentes ondas de LH, retornando à concentração basal, e em seguida, elevando-se a amplitude e a frequência ao final do período, até alcançar o pico em aproximadamente 48 horas antes da maioria das ovulações. Essa onda pré-ovulatória de LH tem duração pelo menos de 24 a 72 horas. O estro caracteriza o cio, né? Tem duração média de 9 dias também. E foi observado que as cadelas começam a exibir os sinais do estro quando a concentração de estrógeno circulante começa a declinar e a progesterona sérica aumenta. Esse fato deve-se à produção em excesso de progesterona, que é utilizada como precursora na produção de estrógeno. A ovulação ocorre em resposta à elevação de 1 a 3 dias do nível sérico de LH e a elevação de 1 a 4 dias de UFSH. A ovulação ocorre de 48 a 60 horas após o pico de LH. A maturação dos oócitos ocorre nas tubas uterinas cerca de 2 dias após a ovulação. Nesta fase, a cadela apresenta outros comportamentos, como dirigir-se em direção ao macho, né? Ela baixa o dorso, eleva a região pélvica e ondula a cauda de um lado para o outro. A vulva dessa cadela ainda encontra-se edemaciada, mas o corrimento vaginal muda sua coloração, passando para incolor ou transparente ou amarelo pálido. O endométrio encontra-se menos edemaciado e o estro continua até que a fêmea recusa o macho. No diestro, que é marcado pelo fim do período do cio, ou seja, a cadela não é mais receptiva ao macho. O edema vulvar diminui progressivamente até desaparecer, e apenas uma quantidade limitada de corrimento vaginal poderá ainda estar presente. A cadela torna-se calma e a atração pelos machos
vai decrescendo. O hormônio predominante nessa fase é a progesterona, que atinge um pico máximo 2 a 3 semanas após o início desse estágio. Este pico persiste por 1 a 2 semanas, declinando gradualmente até atingir valores basais no final do período. O útero responde ao aumento da concentração de progesterona, mantendo a estrutura glandular e a vascularização adequada para a gestação. A duração do diéstro é baseada na função lútea. E é similar para a cadela gestante e não gestante. Tanto gestante quanto não gestante é similar, ela tem a mesma função. O anestro, que é a parte estacional, né? Ele caracteriza como uma inatividade sexual. Neste período, o útero encontra-se em processo de involução após o efeito de uma gestação ou uma pseudogestação. A completa involução do útero ocorre 120 dias no ciclo sem gestação e 140 dias no ciclo com gestação.